Diz assim a palavra do Senhor, livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 em diante. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. E me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriam, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, profetiza e dize ao Espírito: vem dos quatro ventos, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé um exército muito grande. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Amém? Até aqui, irmãos. Aleluia. Se assente no teu lugar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Uma palavra que todos nós já ouvimos em algum momento, nós já ouvimos, já lemos. A palavra do Senhor vem nos dizer que o Senhor leva o profeta, leva Ezequiel ali em visão a um vale que estava cheio de ossos secos. Em algumas Bíblias diz que os ossos eram sequíssimos. E aí o Senhor queria mostrar ali para Ezequiel que aqueles ossos estavam sendo representados como toda a casa de Israel e Judá. Que eles haviam perdido a esperança, eles não acreditavam mais que poderia acontecer alguma coisa, eles estavam se sentindo abandonados, eles estavam se sentindo frustrados. A palavra do Senhor diz que o Senhor, quando leva Ezequiel ali em espírito, o Senhor mostra para ele, faz ele andar de um lado para o outro, coloca ele no meio e faz ele andar de um lado para o outro. A gente entende que o Senhor fez isso para ele ter uma visão geral de como estava aquele vale. E o Senhor começa a fazer ele andar para lá e para cá e observar. E diz que a visão que Ezequiel teve foi de um vale cheio de ossos, que aqueles ossos estavam sequíssimos. E o Senhor diz: esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: já pereceu a nossa esperança. Eles dizendo: não tem jeito, não tem solução, não tem mais o que fazer. Mas nós conhecemos um Deus que Ele tem poder de trazer vida onde não tem mais vida. Nós conhecemos um Deus que tem poder de restaurar onde ninguém dá mais nada. Nós conhecemos um Deus, servimos a um Deus, e já vimos Deus fazer muita coisa. Aonde parecia que não tinha solução, o Senhor veio e deu solução. A palavra do Senhor diz que não há nada impossível para o nosso Deus. E hoje eu estava em casa, irmãos. Eu tive que dar uma saída com a minha nora, e na hora que eu estava vindo dentro do ônibus, eu fiquei pensando nessa palavra. E muitas vezes, a nossa vida, nós passamos por vales. E tem vales na nossa vida que, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente já está há muito tempo na presença do Senhor, tem momentos na nossa vida, eu já passei por isso, que Deus usa um para falar, usa outro para falar, fala na palavra, fala através do louvor, fala através do testemunho de alguém. Mas há momentos na nossa vida que nós olhamos de um lado para o outro e nós não vemos esperança, nós não vemos solução. Ah, irmã, isso daí é falta de fé. Não é falta de fé, porque quando nós estamos no meio do problema, no meio da adversidade, que nós olhamos o geral do que está acontecendo, muitas vezes bate isso no nosso coração.
E a gente até se pergunta, será que dá para fazer alguma coisa ainda? Será que dá para haver mudança? Será que Deus ainda vai fazer alguma coisa? Aí Deus sempre está usando alguém para falar, vou eu restaurar, vou eu restituir, vou eu fazer, vou eu entrar, vou eu trazer vida, vou eu mudar a história. Mas eu já passei por vales na minha vida, irmãos, que parece que no fim daquele vale, eu já sabia qual que era. Elaine, na minha cabeça. Não tinha solução, não tinha como Deus entrar, não tinha como agir. E aí o Senhor vem com a mão dele forte, o Senhor entra, ele muda a história. Aonde não tinha solução, ele vem e ele muda todo aquele cenário. E eu já passei por vales na minha vida, vale no meu casamento, vale na minha vida financeira, vale na minha vida familiar, vale na minha vida conjugal, vale na saúde, que parecia que não tinha fim. Parece que você olha para um lado, você não vê solução. Você ouve o médico dizer outra coisa, também não tem solução. E aí muitas vezes o Senhor está falando conosco, mas parece que nós olhamos, nós nos sentimos abandonados e parece que Deus não está se preocupando. Parece que Deus, Ele não está ligando para o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que ainda que a gente venhamos passar por vales na nossa vida, nós nunca vamos estar só. O Senhor, Ele sempre está conosco, seja no vale, seja no deserto. A palavra do Senhor diz assim, olha, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Isso é uma certeza que Deus está conosco em todo tempo e em todo momento. Seja no momento de enfermidade, seja no momento de desemprego, seja em uma crise conjugal, seja no meio de uma adversidade dentro da família. E parece que não tem jeito, parece que não tem solução. Mas quando o Senhor leva Ezequiel em visão a esse vale, o Senhor estava falando para ele, mostrando para ele, olha a situação da casa de Israel. Olha, eles estão como ossos secos. Eles dizem que não tem mais esperança. Eles estão se sentindo abandonados. Eles estão dizendo, não tem mais jeito, não tem como restaurar, a nossa esperança pereceu. E muitas vezes nós dizemos isso para o Senhor. Senhor, a nossa esperança pereceu. Senhor, não tem mais o que fazer. Mas eu quero te dizer, irmãos, que ainda há esperança. Eu quero te dizer que há um Deus todo-poderoso que cuida de mim e de você. Nos mínimos detalhes, eu digo que Deus, Ele é extravagante, eu digo que Ele é detalhista. Porque quando Ele faz, Ele nunca faz como nós pedimos. Ele sempre faz além para nos surpreender. Às vezes nós pedimos algo de um jeito e a Bíblia é bem clara que diz que nós não sabemos pedir. Que quando nós pedimos mal. Mas eu entendo também que a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Mesmo a gente com incredulidade, mesmo muitas vezes a nossa fé, a gente não acreditar no que vai acontecer, o Senhor está falando, há esperança para essa situação. Há esperança para isso que você está passando. O Senhor estava mostrando ali para Ezequiel, e o Senhor faz uma pergunta ali para Ezequiel. Eu acho essa passagem linda, que quando o Senhor fala assim para ele, olha, poderão reviver estes ossos? O Senhor dizendo assim para ele, pode haver ainda alguma solução, pode haver algum jeito, alguma esperança? E Ezequiel, em nenhum momento ele diz assim, pode, não, ele diz, Senhor Deus, Senhor Jeová, Tu sabes. Ele dizendo ali para o Senhor, todo poder, toda autoridade, todo controle está nas Tuas mãos. Ainda que esteja morto, se o Senhor falar para viver, vai reviver. Aleluia. Ele dizendo para o Senhor, Senhor, Tu sabes, está nas Tuas mãos. E o Senhor só precisou ouvir isso. O Senhor ouvindo isso, disse para ele, então profetiza. O Senhor faz uma pergunta para ele, ele dá uma resposta para o Senhor, e o Senhor responde para ele, então profetiza. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para o Senhor dizer assim para mim e para você, pode ainda haver uma solução para o que você está passando? Para como se encontra a tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua saúde? E aí muitas vezes nós respondemos, Senhor, não sei, não, Senhor, Tu sabes. Aleluia. Então o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para profetizar. E coisa linda é quando a palavra do Senhor, ela é obedecida sem resistência nenhuma. Porque quem está falando para ele profetizar não é qualquer um.
Quem está falando para ele profetizar tem conhecimento de causa. Quem está falando para ele profetizar conhece o íntimo, o profundo de cada um. Quem está falando para ele profetizar é o Criador de todas as coisas. Quem está falando para ele profetizar é o dono da vida e o dono da morte. Quem está falando para ele profetizar é o Deus que abre porta onde não tem porta, é o Deus de milagre, é o Deus do sobrenatural. Não era qualquer um que estava falando para ele. O Senhor estava falando para ele, então profetize. A palavra do Senhor diz que ele não criou resistência nenhuma, que ele obedeceu conforme o Senhor deu ordem para ele. E ele começou a profetizar diante daquele vale de ossos sequíssimos. Aí alguém diz assim, é coisa de doido isso. Como é que você vai profetizar diante de uma situação que você já procurou socorro de um, socorro de outro, e todo mundo diz a mesma resposta? Mas há um Deus no céu, há um Deus todo-poderoso, há um Deus que guerreia, que peleja pelas nossas batalhas, há um Deus que se faz presente aqui nessa noite, há um Deus que antes mesmo que eu e você chegasse, antes que essa porta fosse aberta, a palavra dele já tinha sido liberada do céu. A palavra do Senhor diz, então profetiza. Profetiza diante dessa situação, profetiza diante desse vale, profetiza diante da enfermidade, profetiza diante da morte, profetiza diante da destruição, profetiza. E a palavra do Senhor diz que ele mesmo, Ezequiel, dizendo, olha, então profetizei como me deu ordem. Nós temos que aprender, irmãos, a obedecer a ordem vinda do céu. Pode parecer loucura para todo mundo, mas se Deus falou, está falado. Pode todo mundo olhar e falar assim, mas o que que ela está profetizando? Não tem mais jeito, não tem mais solução. A esperança já acabou, a morte já chegou, a tragédia já chegou, a destruição já chegou. O Senhor está falando, profetiza, que conforme você for profetizando, vai haver barulho, vai haver ruído, vai haver um grande reboliço. E eu acho lindo, irmãos, que a Bíblia não diz em nenhum momento que ele criou resistência para obedecer à voz de Deus. Só que nós somos diferentes, nós criamos resistência. O Senhor diz para mim e para você, vai, faz 3 dias. Nós criamos resistência. Será que é Deus mesmo que está falando? O Senhor diz, vai lá e profetiza sobre a vida daquela pessoa. Será que não é a minha carne? E aí o Senhor mostra para a gente que Ezequiel ouviu, obedeceu, colocou em prática. O Senhor está falando, não seja simplesmente ouvinte, mas ouça a minha voz nessa noite, coloque em prática, começa a profetizar, ainda que haja barulho, ainda que haja ruído, ainda que haja reboliço, cada osso vai se juntar ao seu osso. Sabe o que o Senhor está dizendo? O que está fora, o que está desconectado, eu vou ajuntar. O Senhor está dizendo que está desalinhado, eu vou alinhar. O Senhor está falando assim, olha, como se o meu braço, eu vou dar um exemplo, o meu braço estivesse lá onde o pastor Wesley está, a perna dele estivesse aqui. O Senhor dizendo, começa a profetizar que o teu braço vai vir para cá e a perna vai para lá. O Senhor está falando, tudo eu vou colocar no devido lugar. E muitas vezes, irmãos, sabe o que acontece? O Senhor está falando para mim e para você, irmãos. Daqui a pouco o ano se finda. O Senhor está falando, profetiza no meio dessa pandemia. Aleluia. Profetiza no meio disso tudo que está acontecendo, que você vai ver o meu nome sendo glorificado. Profetiza. E alguém diz, mas profetizar o quê? A nossa esperança já se pereceu. Não há jeito, a gente está abandonado, Deus não está olhando para a gente. Aí o Senhor pega um homem como eu, como você, irmãos, coloca ali em visão no meio daquele vale, faz andar de um lado, faz andar para o outro, e faz uma pergunta, poderão reviver estes ossos? Essa situação pode ser mudada, a solução para isso. E aquele homem olha e diz assim, tu sabes, Senhor Jeová. E ele diz, então profetiza. Ele precisava só ouvir isso. Então o Senhor diz, então profetize. A Bíblia diz que conforme ele foi profetizando, foi acontecendo. Você não entendeu. O Senhor está dizendo, conforme você for profetizando, vai acontecer. Você ainda não entendeu. O Senhor está dizendo, conforme
falando. Eu vou trazendo à existência aquilo que não existe. Conforme você for profetizando, o milagre vai acontecer, as portas vão abrir, a cura vai chegar, a libertação vai chegar, a salvação vai entrar, o milagre te alcançará. E muitas vezes nós queremos sem esforço nenhum, mas o Senhor está falando, é necessário profetizar. Ele foi profetizando como o Senhor foi dando ordem para ele. Ele foi profetizando e ele foi falando. E o Senhor disse, vai haver pele, vai haver nervos, vai haver carne, vai haver tendões. O Senhor foi falando para ele, e ele foi profetizando em cima do que Deus foi falando. O Senhor disse, até quando eu vou ficar falando e vocês não vão tomar uma atitude de profetizar? Ah, irmão, mas está difícil, não está acontecendo com ninguém. Você não é ninguém. Grava isso na tua mente, irmãos. Ah, mas fulano já foi e não deu certo. Você não é fulano, irmãos. Ah, mas só aconteceu isso com o outro. Você não é o outro. Você é servo do Senhor. Está aqui nessa noite, privilegiado por Deus, que veio aqui ouvir a voz do Senhor dizendo, profetiza. E muitas vezes nós ficamos se comparando com um e com o outro, mas não aconteceu. O outro tem mais estudo, o outro tem mais capacidade. O Senhor está falando, do jeito que você está, eu vou fazer. Ah, mas para todo mundo se abre, para mim não. Não, com você é diferente. É diferente, irmãos. Temos que parar com essas comparações, irmãos. Ah, mas fulano, aconteceu isso. Irmãos, eu não sou fulano, eu não tenho nada a ver com a vida de fulano. Eu aprendi a profetizar no meio do nada, e Deus fez tudo. Eu aprendi a profetizar no meio do deserto, e Deus enviou a provisão. Eu aprendi a profetizar dentro do vale, e Deus enviou vida, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele foi profetizando. E diz que quando cada osso juntava ao seu osso, ouvia-se estalos, ouvia-se barulhos. A Bíblia diz que houve um grande reboliço, cada osso se juntou ao seu osso. Houve carne, houve pele, houve nervo, houve tendões. Porém não havia neles o Espírito. Cada osso já estava ao seu osso. O que estava desconectado foi conectado. O que estava desalinhado foi alinhado. O que estava fora o Senhor trouxe para dentro. O que precisava juntar, o Senhor juntou. Mas aí Ezequiel olha, mas não havia neles o Espírito. O Senhor estava falando, o que é que morreu na tua vida? O que é que morreu na tua vida que precisa voltar a viver? O que é que não tem mais vida? Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vemos muitas pessoas no nosso meio sem esperança. Mas o Senhor está falando assim, olha, o que é que morreu na tua vida, no teu lar, na tua família, no teu casamento? Um dia eu disse para o Senhor que o meu casamento estava um vale. Eu confesso, irmão, porque nós passamos por vales. E eu disse para o Senhor que eu não sabia mais como fazer, como agir, o que falar, como orar. E o Senhor disse para mim, profetiza sobre o teu casamento. Profetiza que o amor que tinha antes vai voltar. Profetiza que a comunhão, que a união, que a alegria, que a confiança, que o respeito, que o diálogo vai voltar. Profetiza. E aí de repente eu parei, irmãos, eu estava de joelho no meu quarto e eu falei, mas como profetizar diante dessa situação? Profetiza que esse espírito de divisão, essa barreira entre você e o teu esposo vai cair. Profetiza que essa frieza, esse gelo, esse esfriamento, eu vou repreender. Profetiza, porque quando você for profetizando, o teu adversário vai bater em retirada. E muitas vezes o adversário vem, irmãos, eu estava sentado ali atrás, e o Senhor disse assim para mim, fala de como eu trouxe vida para o teu casamento. Deus, Ele não envia a palavra dEle em lugar errado, irmãos. E eu comecei, irmãos, a profetizar. O meu esposo saía para trabalhar, eu botava a mão onde ele dorme, botava a mão sobre o travesseiro. E às vezes nós nos acostumamos com a mesmice. Ah, mas tá bom, mas é porque já tem 5 anos de casado, já tem 10 de casado. Não, irmãos, não. Deus não tem isso para a nossa vida.
Tem que haver alegria. E eu comecei a profetizar: Senhor, que quando a gente estiver junto, um tenha alegria com o outro, que tenha união, que tenha respeito. E comecei, irmão, sou ousada. Sabe o que eu comecei a falar? Que quando ele pensar em mim, ele me veja como a mulher mais linda do mundo. Comecei. Falei, comecei a falar para Deus, irmãos. Falei: Senhor, que Ele olhe para mim, que Ele veja uma mulher de confiança, em quem Ele possa sentar, até diálogo, conversar. Algo se perdeu no meio dos anos, irmãos. Algo havia morrido. E eu comecei a orar, irmãos, e Deus foi ajuntando cada osso com o seu osso. E Deus foi trazendo para perto. E aí tinha hora que eu olhava e eu falava: Senhor, anos atrás eu estava orando por isso. Hoje eu me vejo eu e meu marido sentado, a gente conversando, coisa que às vezes não acontecia há muito tempo. E muitas vezes morre coisa na nossa vida, e às vezes nós abrimos mão de algo que Deus nos confiou. E nós achamos que é normal o que nós estamos vivendo. E o Senhor está falando: não é normal, não, você se acostumar com Satanás vir roubar, saquear. Não é normal, não, você ficar no meio do vale e você ficar sorrindo para a situação. O Senhor está falando: ainda que foi eu que te coloquei no meio desse vale, o Senhor está falando: eu te coloquei porque há um propósito. O Senhor está falando: então se levanta nessa noite, profetiza nessa noite. Profetiza diante desse vale, profetiza diante dessa situação. Erga a tua voz nessa noite, profetiza nessa noite, profetiza nessa noite. A palavra do Senhor diz, irmãos, que quando ele vê que não havia o Espírito neles, o Senhor diz: então profetiza, e diz ao Espírito: vem dos 4 cantos. O Senhor estava dizendo para ele: olha, quando você profetizar, vai vir daqui. Quando você profetizar, vai vir dali. Quando você profetizar, vai vir dali. Quando você profetizar, vai vindo, vai entrando o Espírito neles. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando você profetizar, o milagre, a bênção vai vir de um lado, vai vir do outro, e vai te alcançar. A palavra do Senhor diz que as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. Não é a gente que tem que correr atrás da bênção, irmãos. A palavra do Senhor diz: olha, as bênçãos correrão atrás de vocês e alcançarão vocês. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha, ainda no meio do nada, profetiza. Ainda que você não esteja vendo nada acontecer, profetiza. Ah, mas eu não ouvi nenhum barulho, profetiza. Ah, mas eu não ouvi nenhum ruído, profetiza. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, e quando nós obedecemos à risca a palavra do Senhor, não tem erro. Não tem erro. O Senhor diz: é para profetizar. Ah, irmão, já estou tão cansado, mas o Senhor diz: profetiza. Aleluia. Ah, mas eu estou tão desgastada, não aguento mais. Profetiza. Ah, mas parece que não acontece nada. Profetiza. Aleluia. Profetiza. Como que você pode profetizar sobre o ventre de uma mulher que já é casada há mais de 19 anos e tem um sonho de gerar? Mas Deus disse que vai abrir a madre dela, e Deus disse que ela vai gerar, que ela vai apresentar a criança no altar. Aleluia. E nós estamos profetizando e crendo no que Deus falou. Como que pode uma mulher de 50 anos ainda gerar? Mas Deus disse que ela vai gerar e que vai ter uma gravidez abençoada. Não vai ter gravidez de risco, que a criança nascerá saudável e perfeita. Só precisou a palavra vir do céu, a gente pegar a palavra e profetizar em cima do que Deus falou. Aleluia. O Senhor está falando: profetiza. O que é que você precisa que eu faça nessa noite? Porque muitas vezes nós queremos que todo mundo ora pela gente, profetiza na nossa vida. Não. O Senhor está falando: é você. É você que vai se levantar, é você que vai abrir a tua boca, é você que vai profetizar, é você que sabe o vale que você está passando, é você que sabe como que está a situação, é você que está vendo o cenário, é você que o Senhor está mandando andar de um lado para o outro e observar. Sabe o que o Senhor está falando para mim nessa noite? O Senhor diz assim: te coloquei no meio do vale, para você ter uma visão geral de tudo que está acontecendo dentro do teu lar, no meio da tua família, para você profetizar da maneira correta e certa. Não sai profetizando de qualquer jeito não, irmãos.
O Senhor está falando assim, ó, você tem uma visão geral de tudo que está acontecendo. Então olha, observa, anda de um lado para o outro. Já olhou, já observou, já detectou onde está o problema? O que está acontecendo? O que morreu? Aonde precisa de vida? Aonde precisa de libertação? Aonde precisa de provisão? Aonde precisa de livramento, de escape, de socorro? O Senhor está falando, já observou isso tudo? Então abre a tua boca agora e profetiza. Profetiza, mas eu não estou vendo nada. Profetiza, o Senhor está falando. Profetiza, irmãos, temos que parar com isso de simplesmente vir para a casa do Senhor, sentar nesses bancos, irmãos, ouvir, sair da mesma maneira. O Senhor está falando, eu tenho restauração para lares aqui. O Senhor está falando, eu tenho restauração para vidas aqui, para famílias aqui, para casamentos aqui. O Senhor diz, há restauração para a vida financeira, para a vida profissional, para a vida material aqui. Há restauração para a saúde aqui também, o Senhor está falando. O Senhor está dizendo, há restauração. Se Deus já disse que há restauração, se Deus disse que é para você se levantar, se Deus disse que é para você profetizar, não tem mais nada que te peça. A palavra do Senhor, ela vem, irmãos, e eu aprendi a pegar, tomar posse e falar, é minha, eu vou profetizar. E eu vinha no caminho dizendo para Deus, eu já vim profetizando, eu profetizo sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre a minha descendência. Eu profetizo sobre os meus netos que virão. Eu profetizo, se Jesus não voltar, que os meus bisnetos também serão alcançados. Eu profetizo sobre o meu lar, eu profetizo sobre os meus irmãos, eu profetizo sobre os meus amigos, sobre os meus irmãos em Cristo. Eu tenho orado pelo bairro onde eu moro. E todos os dias, quando eu subo para a oração, 7 horas da manhã, eu subo profetizando. Haverá salvação, haverá libertação. O meu Deus diz nesta noite, abre a tua boca e profetiza. Comanai, Surianda Labassou. Surianda Labassai, Comanai, Surianda Labassérias. Aleluia. Glórias a Deus, há uma ordem enviada do céu nesta noite. Há uma ordem vinda da parte de Deus nesta noite. Há uma ordem, Comanai, Surianda Labassou. Há uma ordem do céu para esta igreja, para este povo. E o Senhor está dizendo, não pereceu a esperança. Vocês não estão abandonados. O Senhor diz, eu vou entrar e vou restaurar. O Senhor está dizendo. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo, eu trouxe cada um aqui, eu chamei pelo nome nessa noite, Surianda Labassai. E o Senhor está dizendo, te trouxe aqui para te dar estratégia, para te ensinar e para dizer para você, tu não morrerá nesse vale. Tu profetizará e haverá vida, haverá paz, haverá libertação, haverá salvação, haverá prosperidade. O meu nome será glorificado. Ele é bom demais, Ele é maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastora Regina. O Senhor diz, haverá restauração. Parece que morreu, parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução. Algo se perdeu por dentro, mas o Senhor está dizendo, haverá restauração na proporção que você for profetizando. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Um dia disseram para a nossa família, irmãos, que da casa da minha mãe não sairia ninguém que prestasse. Nós ouvimos isso por anos da nossa vida, irmão, anos. Desde a nossa infância, a nossa adolescência, todos os dias o inimigo dizia isso usando a vida de uma pessoa. Porque os meus pais moravam de favor. Para onde vocês vão se vocês saírem daqui só para baixo da ponte? Era isso todos os dias. Mas na nossa infância, a minha irmã mais velha conheceu ao Senhor e nos apresentou a Deus. E nós nos apaixonamos pelo Senhor.
E nós começamos a acompanhar ela, ir para os cultos, consagração de manhã, culto à tarde, culto à noite, à madrugada. Não podíamos andar com uma Bíblia na mão, tinha que sair com a Bíblia dentro da sacola escondida, para aquela pessoa não ver. Mas um dia, em um culto, a minha irmã chegou e ficou lá no fundo, a igreja lotada. Ficou lá no fundo porque todo mundo estava bem vestido e ela estava de chinela havaiana vindo da faxina. E ela ficou lá no fundo, irmãos. E o culto começou, irmãos, e começou. De repente, Deus tomou aquela mulher e foi na direção da minha irmã. Todo mundo ficou espantado, porque o povo falou, mas como ela? Olha como que ela está. E todo mundo lá, todo mundo muito bem de vida, irmãos. E Deus fez uma promessa para minha irmã. Deus disse que salvaria todos. E Deus disse, vocês não morarão embaixo da ponte, mas o meu nome será glorificado. E Deus começou a falar coisas tão detalhadas para ela, que só a gente que vivia ali naquela situação sabia. E Deus começou a mudar a nossa história. Eu quero dizer para você, irmãos, que a minha irmã falava sempre assim para mim, Elaine, vamos profetizar. A nossa mãe era epilética. Ela estava aqui, quando a gente olhava para ela, a gente já conhecia, porque ela ficava sem graça, ela se encolhia. E para os médicos não tinha cura e não tinha solução. Ela vai ter que tomar Gardenal a vida toda, o Gardenal já não fazia mais efeito para ela. Passaram o mais forte também não fazia efeito. Ela não dormia com calmante nenhum. E no outro dia ela estava agitada, irmãos. Ela não servia a Deus, ela não conhecia a Deus. E no outro dia, de tão agitada, acontecia coisas terríveis. E todos os dias aquela humilhação. E ela caía em cima de fogão fazendo comida, se debatia, espumava a boca. Mas nós conhecemos o caminho, pastor Wesley, da oração. Nós conhecemos o caminho da oração. E nós começamos a orar e a profetizar sobre a vida da nossa mãe. Alguém pode olhar e pode dizer assim, é história de carochinha. Não, nós vivemos isso na nossa vida. Nós temos que testemunhar daquilo que vivemos, não da vida de ninguém, irmãos. E nós aprendemos o caminho da oração, irmãos. E alguém dizia assim, para que orar tanto? Sobe de manhã, sobe de tarde, sobe de noite, vai de madrugada. Mas se a gente busca, só quem sabe o vale que a gente estava passando. A palavra do Senhor, irmãos, começou a nos ensinar e nos direcionar a cada dia. E nós aprendemos o caminho da oração e repreender e entender que havia um mal atuando ali. Irmãos, deixa eu te dizer, a minha mãe hoje ela está com 82 anos. A minha mãe já tem mais de 30 anos que nunca mais ela teve um ataque epilético. A minha mãe hoje é serva do Senhor. A minha mãe foi liberta, foi restaurada a vida dela, a saúde dela. Ela não ia para lugar nenhum com vergonha de desmaiar, de passar mal, porque os parentes da gente diziam, ela não vai não, porque ela chega lá, ela fica se debatendo e desmaiando. Às vezes para você, irmãos, isso daí não significa nada. Mas para a gente, os filhos dela vivendo naquela humilhação e vendo ela cair daquele jeito, a gente vivia em constante pressão ali. Qualquer hora ela desmaia, qualquer hora ela cai, qualquer hora ela se machuca. Mas Deus entrou, irmãos. Eu quero te dizer que sem oração, sem palavra, não tem como a gente vencer. Você pode orar o mês todinho, fazer jejum, mas se você não botar em prática a palavra do Senhor, nada vai acontecer. Se você não pegar a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor que entra, que cura, que liberta, que transforma. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela discerne a alma e o espírito. A palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos ministrando a palavra, a gente está falando a palavra já está indo, a palavra já está atuando, a palavra já está fazendo, irmãos. Aleluia. Eu saí do meu lar nessa noite, irmãos, e eu vim aqui e falei para Deus, Senhor, eu vou profetizar diante da situação. E no meio desse vale o Senhor me dará vitória, irmãos. Eu vejo pessoas que ficam a vida todinha dentro da igreja e nada muda na vida dela, no casamento, na família dela. Ah, irmã, eu não vim aqui para ouvir isso, irmão, mas eu vou falar porque Deus está me autorizando. Se você não mudar a tua mentalidade, irmãos, para ouvir a palavra de Deus, ah, mas eu já ouvi, tá bom. Não adianta somente ouvir, você tem que ouvir e colocar em prática.
Se Deus está me dando uma direção que é para mim chegar dentro do meu lar hoje e profetizar, eu vou profetizar diante do meu lar. E deixa eu te dizer, a gente não podia orar dentro do nosso lar, porque havia um tio na frente que não aceitava, havia outro no fundo que também não aceitava. E o meu pai e a minha mãe não serviam a Deus. Mas nós aprendemos o caminho da oração, que todas as vezes que a gente ia de manhã, a gente aproveitava. Era uma hora que a gente tinha, a gente dava o nosso melhor na oração. Porque a gente entendia, essa oportunidade que nós temos hoje não vai voltar. A gente ia de tarde, era a mesma coisa. A gente ia de noite, era a mesma coisa. Porque dentro de casa a gente não poderia orar. Eu e você temos o privilégio de estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, sem ninguém estar nos pressionando. Sem ninguém estar dizendo assim, você não pode. O Senhor está dizendo, eu trouxe vocês aqui para ouvir a minha palavra, haverá restauração. Irmã, é da tua boca isso? Não. É o Deus Todo-Poderoso que liberou essa palavra do céu e está dizendo, diga para a minha igreja, haverá restauração. Eu estou entrando em lares aqui nessa noite, eu estou entrando em famílias aqui nessa noite. E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas o Senhor está falando assim, olha, lá na frente, hoje tu não entende, mas amanhã tu saberás. E o Senhor está dizendo, eu dou uma ordem nessa noite, simplesmente profetiza. Profetiza nessa noite, profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre a tua saúde, profetiza sobre as tuas emoções, profetiza sobre o teu ministério, profetiza sobre a tua vida espiritual, ministerial. O Senhor está dizendo, profetiza nessa noite. Irmã, mas não era a palavra que eu queria, irmãos, foi o que Deus me deu e até aqui o Senhor me deu. Eu aprendi, irmãos, obedecer a voz de Deus, irmãos. Se o Senhor está mandando a gente profetizar, não tem que haver resistência no meio da gente. Se é para profetizar, nós profetizamos. Se Deus falar que é para a gente adorar, tem dia que a gente chega no culto, no lar, o Senhor fala assim, ó, é na adoração hoje dentro desse culto. Tem dia que a gente adora dentro dos lar, e o Senhor fala, vai adorando, conforme você vai adorando, eu vou fazendo. Mas tem dia que o Senhor fala, é para profetizar, então se Deus está mandando a gente profetizar, vamos profetizar nessa noite, irmãos. Amém, irmãos? Deus é tão bom na nossa vida. Deus é tão maravilhoso, que amanhã você pode ouvir essa mesma palavra da boca de outra pessoa, com outra direção que Deus for dar. Cada dia vai sendo assim, cada dia você vai descobrindo algo da palavra de Deus. E o Senhor falava para mim, a visão geral vocês já estão tendo do que está acontecendo no meio desse vale. E o Senhor está falando assim, olha, a esperança não pereceu. O Senhor está falando assim, eu estou com vocês. O Senhor está falando, profetiza. Profetiza no meio dessa situação. Profetiza no meio desse cenário. Profetiza no meio da adversidade. Ah, não está acontecendo com ninguém, irmãos. Eu já disse, você não é ninguém, irmãos. Você é alguém escolhido por Deus para viver o melhor, para viver os milagres, para viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus aqui na terra. Com a permissão dos pastores, se coloque de pé em nome de Jesus. Deus é bom, vamos orar? Eu sei o que eu preciso profetizar, irmãos. Dentro do meu lar, no meio da minha família. Se você nunca passou por um vale, eu quero te dizer que um dia você vai passar. Mas vale não é para destruição, vale não é para morte. O Senhor nos ensina no meio desses desertos, no meio desse vale. O Senhor nos ensina a orar, o Senhor nos ensina a jejuar, o Senhor nos ensina a obedecer, o Senhor nos ensina a ouvir a voz dEle. Ainda que as outras vozes venham e tentam dizer o contrário, o Senhor diz, profetiza nesta noite. Profetiza nessa noite, profetiza nessa noite. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Fecha os teus olhos. Oh, Jesus querido e santo, amado da minha alma, oh Deus Todo-Poderoso, amigo fiel, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o grande eu sou, maravilhoso, adorado, desejado. Tu és santo, meu Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo.
Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Adorado, 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 adorado. Deu sorte, o grande eu sou. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a Tua palavra nesta noite, meu Deus, quando o Senhor levou Ezequiel nessa visão, meu Pai, de um vale, meu Pai, cheio de ossos sequíssimos, não havia esperança para eles. Ele estava se sentindo abandonado, meu Deus. Mas o Senhor leva Ezequiel e manda ele andar de um lado para o outro, olhando aquela visão daquele vale, e dizendo para Ezequiel: todos esses ossos são a casa de Israel. E o Senhor faz uma pergunta: poderão viver estes ossos? E Ezequiel diz: Senhor Deus, Tu sabes. Ele dizendo: Tu tem todo o controle, nada é impossível para Ti. Todo poder, toda autoridade está nas Tuas mãos. Tu tem poder de dar vida, de tirar a vida, Senhor amado, Senhor querido. Mas o Senhor manda ele profetizar, meu Deus. E o Senhor nos dá uma ordem nesta noite, dizendo para esta igreja, para este povo, começando pela minha vida: profetiza. Profetiza no meio da adversidade. Profetiza nesse cenário. Profetiza onde parece que não vai acontecer mais nada. Profetiza onde parece que é só morte, onde parece que é só perca. Profetiza nesta noite. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza nesta noite, que na proporção que cada um for profetizando, haverá um barulho, haverá um ruído, haverá um reboliço, e o que tiver fora vai voltar a se alinhar, meu Deus. Oh Jesus querido e santo, oh Senhor, aonde a morte, meu Deus, aonde, meu Pai, Senhor amado, aonde teve percas, meu Senhor, aonde parece que não tem mais jeito, meu Deus, a Tua palavra diz que não há nada impossível para Ti, meu Deus. Oh Senhor, eu quero profetizar sobre cada vida que está aqui. Eu quero profetizar sobre os pastores dessa igreja, sobre o ministério de louvor, sobre os obreiros. Eu quero profetizar nesta noite sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, sobre a vida espiritual, ministerial, financeira, material, profissional, conjugal, emocional. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a saúde mental, sobre a saúde física. Eu quero profetizar sobre almas aqui nesta noite. Eu quero profetizar, Senhor, como a Tua palavra diz, meu Deus, que haja vida, que haja libertação, que haja transformação, que todo jugo seja quebrado, que as cadeias, algemas, correntes, os grilhões sejam quebrados, que todo opróbrio seja destruído, toda vergonha, em nome de Jesus, toda escassez, meu Deus. Eu quero profetizar onde há uma enfermidade neste momento, meu Deus. Eu quero profetizar, porque a Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, meu Senhor. Eu quero profetizar que Jesus Cristo te dá saúde nesta noite. Eu quero profetizar sobre lares destruídos aqui nesta noite,
Que haja restauração. Que haja restauração de lares, de famílias aqui nessa noite. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar que haja alegria, que haja refrigério, que haja paz. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Que haja renovo nesta noite. Que haja libertação, que haja transformação, que haja quebrantamento. No nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero profetizar que aquele que está se sentindo fraco, desanimado, desmotivado, abatido, triste, eu quero profetizar que haja fortalecimento nesta noite. Eu quero profetizar que haja alegria nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cobre a tua igreja, meu Senhor, com teu sangue. Cobre o teu povo com teu sangue. Cobre cada lar, cada família, cada casamento com teu sangue. Repreende todo espírito de divisão, de separação, toda barreira, toda frieza, todo gelo, todo esfriamento. Oh, Jesus querido e santo. Ah, Senhor amado. Teu povo está profetizando nesta noite, entendendo que o segredo é profetizar como o Senhor deu ordem. Senhor amado, Senhor querido, eu me uno com a fé dos meus irmãos nesta noite, Senhor, e nós profetizamos. Profetizamos um novo tempo. Profetizamos milagres do Senhor sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Profetizamos que as boas notícias chegarão. Profetizamos que o teu nome será glorificado em todo tempo, em todo momento. Profetizamos, profetizamos e profetizamos nesta noite. Profetizamos em nome de Jesus que toda vergonha, toda humilhação, todo escárnio, toda zombaria caia por terra no nome de Jesus. Profetizamos que o nosso nome não vai andar na boca de ninguém, meu Deus, falando mal, desejando mal, não, meu Deus, mas que o nosso nome será lembrado, meu Pai, como grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Que a notícia chegará e todos ouvirão e saberão que foi o Senhor que entrou, que agiu, que operou, que pelejou, que guerreou por nós, meu Deus. Todos olharão, verão, meu Deus, que o grande eu sou, o maravilhoso, o adorado, o exaltado, o Rei dos Reis, o Senhor da glória fez isso, meu Deus. Senhor, eu quero render glórias a Ti neste momento. Eu quero render toda adoração e toda exaltação a Ti, meu Deus. Senhor amado, Senhor querido, em nome de Jesus, meu Deus, tira toda incredulidade. Tira, meu Deus, toda incredulidade, meu Deus. Tira todo o desespero das almas, meu Senhor. Tira toda aflição, toda angústia. Dá vitória para o teu povo. Renova as forças, meu Deus. Coloca cada um de pé, meu Deus. Não basta somente ter pele, ter nervo, ter carne, ter tendões. Cada osso se juntar ao seu osso, mas tem que haver vida, tem que haver o Espírito, meu Deus. Senhor amado, coloca o teu povo de pé como um exército forte, numeroso. Senhor amado, Senhor querido, nos dá vitória, meu Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, porque nós cremos no teu agir, meu Deus. E quem é espiritual entende nesta noite o que está acontecendo no mundo espiritual. A tua palavra foi liberada, meu Deus. O Senhor está falando conosco desde o começo deste culto. Senhor amado, Senhor querido, e ninguém pode invalidar aquilo que o Senhor já disse. Aquilo que o Senhor determinou não pode voltar atrás, meu Deus. E nós cremos na tua palavra. A tua palavra é a verdade, meu Deus.
A tua palavra é a verdade, meu Senhor. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, meu Deus. É a tua palavra que nós guardamos no nosso coração para nós não pecarmos contra ti, meu Deus. É a tua palavra que foi liberada nesta noite, como Anás Surianda Labassou. É a tua palavra, meu Senhor. As palmas louve e engrandece o nome do Senhor.